Os gestores simplesmente publicam decretos que tentam eliminar decisões judiciais, principalmente aqui em São Raimundo Nonato. Nós estamos muito preocupados com isso. Os servidores que dão seu sangue, trabalham, se dedicam para que o setor público funcione, da forma da saúde, educação, infraestrutura, todos os setores do funcionário público funcionam. Todos se dedicam e dão o melhor de si. E depois sofre essas consequências, principalmente agora da área da saúde. Esse decreto, ele mexe principalmente na insalubridade. Estão diminuindo o valor da porcentagem da insalubridade dos trabalhadores, da peculiaridade, não é isso? O que é insalubridade, para que a gente possa entender? Para a categoria, para os servidores, que risco isso oferece? Por exemplo, o servidor de Edemias, por exemplo, eles trabalham com veneno. As pessoas que trabalham com veneno, você sabe que vai diminuir os anos de vida. Que a proteção, se você olhar, eu conversei com a gente mesmo um dia desse, se você olhar o kit de proteção dele, até a bolsa tá rasgada. Eles não têm proteção alguma. Como é que pode diminuir a insalubridade desses trabalhadores? As pessoas têm que pensar no ser humano. São administradores que só pensam em explorar os seres humanos. E não é assim que funciona. Nós precisamos deles. E temos que cuidar dos nossos trabalhadores, nossos funcionários públicos. Se nós não cuidar, como vai ficar eles? Pessoas doentes. Então a gente tem que cuidar dessa forma. Então isso vai trazer um prejuízo enorme. Nós temos, por exemplo, os auxiliares, dentistas que trabalham diretamente, que trabalham com sangue, por exemplo, né? Se corre se contaminar, e aí? Se haver uma contaminação, o risco de vida dele, eles não estão pensando nisso. E isso está preocupando demais. Nós do Sindicer estamos tentando entrar em contato com a gestão, tentando conversar, mas parece que eles não estão querendo ouvir. Eles estão querendo simplesmente impor algo. Simplesmente por esse decreto mesmo, que é o decreto número 56, né? Dia 8 de outubro de 2019, ele está impondo de uma forma como se fosse ditadura. Nós estamos vivendo momentos difíceis e nossos servidores públicos têm que acordar para isso ou vamos nos transformar em escravos. Lira, a questão da insalubridade foi uma conquista aos poucos e também mais através da via jurídica. Fala um pouco sobre essa conquista da insalubridade aqui em São Raimundo. A insalubridade, ela veio já há muito tempo, a gente discutindo. Eu não era presidente na época, fiz parte da diretoria, né? E sempre a gente lutando para conquistar esse direito do trabalhador, que é onde põe a vida dele em risco. E as conquistas vêm surgindo pouco a pouco, precisando ir para a justiça para conseguir, através das decisões judiciais, conseguir essas insalubridades para os servidores, que põem em risco a sua vida. Mas a gestão parece que não entende, eu não consigo entender isso. Parece como que eles querem que as pessoas não dão importância à vida das pessoas. Bom, colocando em risco, por exemplo, a vida num ambiente insalubre, numa atividade insalubre, e tem também a questão da redução de salários. Isso deve impactar sobre o salário também? Com certeza, Jacilo. Com a inflação que nós estamos vivendo e tendo o salário sendo diminuído, porque salubridade é salário, queira ou não queira é salário. Diminuir o salário das pessoas, se o custo de vida está aumentando, como é que as pessoas vão sobreviver, rapaz? Então as pessoas vão viver mal e trabalhar mais e pondo em risco sua própria vida, sabendo que a saúde é cara, não é barata não. E aí você vai pôr em risco sua vida e ganhando salário miséria, salário de escravidão. Se não tomar cuidado, não vão virar escravo. Eu estou alertando direto os servidores. Servidores, não se apaixonem. Nós somos trabalhadores do município, nós sustentamos o município, nós fazemos o município se movimentar. Então como é que nós vamos tornar escravos? Não vamos aceitar isso, vamos lutar, acorda servidor público, nós não somos escravos. Também conosco a servidora da saúde, a Edione Passos, ela que é auxiliar de consultório odontológico, integrante da diretoria do sindicato, que tem lamentado a decisão da prefeita Carmelita. Nós conversamos com ela e vamos continuar ouvindo o Liran. Vamos acompanhar. 12 horas e 23 minutos. Edione, essa reclassificação pode colocar a sua categoria em risco por conta aí da insalubridade? Como você recebeu aí esse decreto? Bom dia, Gercílio. Bom dia a todos os ouvintes. Com certeza, isso vai nos prejudicar e muito, porque quando nós falamos de redução, quando nós falamos de retiradas, isso prejudica tanto psicologicamente como financeiramente e vai sim nos agregar a uma qualidade de vida bem menor. Por quê? Porque a nossa insalubridade, não estou falando só como auxiliar, estou falando em nome dos servidores da saúde. Essa insalubridade conquistada foi através de muita luta. Não foi nenhum gestor que nos deu. Aos gestores passados,
que já passaram por essa cidade sabem da nossa luta. Nós conseguimos via judicial, não foi ninguém que nos deu não, porque gestor nenhum quer bem de servidor não. E hoje, justamente no nosso dia, nós estamos aqui para repudiar esse decreto que nos rebaixa como servidor, que nos deixa menores, nos desrespeita. Essa é a verdade. Como é que o gestor fala de valorização de servidor retirando direitos já adquiridos judicialmente? Porque a gente sabe que existem várias formas de se resolver de forma mais tranquila e menos dolorosa. Mas o que é que acontece? Essa gestão é uma das gestões mais perversas que já conhecemos até hoje, Gercílio, porque nos faz calar, nos engessa de uma forma cruel. O que foi que fizeram em primeira mão? Primeiro veio o estatuto para nos derrubar, para nos enfraquecer, e agora um decreto desse, de presente do Dia do Servidor. Cadê a valorização, gestora, do servidor? Uma vez eu ouvi você falar que você cuida de São Raimundo Nonato como cuida da sua casa. É com essa crueldade? Eu não acredito que seja. Porque se percebermos, gente, quando falam de reforma trabalhista, que é nisso que eles estão se assegurando, que estão trabalhando, ou seja, retirando em brechas que tem lá na reforma trabalhista, mas isso não é dessa forma, sem conversa, sem explicações, essas retiradas sem ninguém nem saber, fazer na calada da noite, de forma bem silenciosa. E os colegas precisam entender que insalubridade é redução salarial, sim, é perca salarial, sim, e isso implica a nossa qualidade de vida. Quem é que trabalha insatisfeito e trabalha bem? Isso não existe. E isso, quando ela fala em redução de insalubridade, a nossa, por exemplo, nós auxiliares, os companheiros que são dentistas, a vigilância sanitária, essa insalubridade de 40%, que é o máximo, não foi ninguém que disse que não foi gestor nenhum que disse que nós merecíamos isso, não. Veio um perito, nós temos laudos, foi o juiz que decretou. Então isso é tudo dentro da lei. Não foi gestor A e nem B que nos deu, não. Bom, aproveitando aqui esse ponto que a Edione citou sobre peritos para se apresentar, se elaborar esses laudos, você tem conhecimento se alguma equipe técnica de peritos fez aí algum trabalho para fazer essas mudanças nas porcentagens, Liran? Gercílio, que eu saiba, não existiu nenhum perito. Simplesmente fizeram esse decreto baseado no que eles querem que aconteça, entendeu? Diminuir, reduzir salário de servidor. É simplesmente isso. E antes, teve todo um processo, teve perito, teve que a justiça pelo qual deu as suas decisões judiciais autorizando eles ter essa insalubridade de 40%, 20%. Então o que é que está acontecendo agora? Estão reduzindo. Quem ganha 40 vai para 20, quem ganha 20 vai para 10. Então é um prejuízo enorme para o servidor que está vivendo, faz o balanceio de sua casa, de sua economia, o que é que você pode gastar, faz um planejamento e simplesmente vê um gestor e destrói o planejamento dele. Então eu acho que isso é de uma forma que o gestor não está pensando no servidor, ele está pensando em que mesmo na realidade. Gestores são passageiros, só passa 4 anos, todo ano a gente troca de gestor. Ou eles estão pensando que vão virar dono. Isso não existe não, rapaz. Você tem que pensar no servidor, ele tem que administrar de uma forma que o servidor possa viver de uma forma decente. Voltando aqui com a Edione, a categoria foi procurada pelo município, vocês já tentaram conversar sobre isso ou não? De maneira alguma. Nenhum servidor foi procurado pelo município e estamos aqui justamente atrás de explicações. Porque esse direito adquirido por laudo pericial não pode ser coberto sem nenhum conhecimento de justiça e isso já é direito. Então, não pode ser apagado por um decreto. Essas mudanças podem ter sido realizadas aqui mesmo por pessoas que não são especialistas, que não têm conhecimento da área, dessa parte técnica, Edione? Não, eu acredito que eles trouxeram pessoas que conheçam um pouco de leis, mas só que ele esqueceu. A pessoa que entende de lei deve também ter esquecido que uma lei municipal não se sobrepõe a uma federal. E lá nós temos algumas leis que a lei menor
não se sobrepõe à lei maior. Então, assim, a partir do momento que nós ganhamos, adquirimos esse direito de forma judicial, não é para ser retirada sem nenhum escrúpulo, diminuída, porque aí nós estamos sendo desvalorizados. E outra coisa, isso eu vejo como uma ineficiência de recursos públicos. Não estão sabendo usar o recurso público, porque a partir do momento que os gestores, que a gestão municipal é festa por cima de festa, é fogo por cima de fogos, é conjunto por cima de conjunto. E aí, numa cidade que vive de festa, como é que vem reduzir salário? Como é que vem retirar o pão da boca do servidor? Que valorização é essa que eu desconheço? Infelizmente, é essa a nossa realidade, gente. A nossa cidade está em festa sempre. E aí vem essa desvalorização do servidor. Isso eu acho que é falta de eficiência na aplicação do recurso público. Porque essa manutenção, esse recurso tem que ser para melhora de trabalho, melhoria de servidor, manutenção em material de postos de saúde. E outra, vamos respeitar as decisões judiciais, respeito às decisões e legislações já existentes, porque isso já existe. Essa imposição arbitrária contra a lei, isso não é discriminatório. Os índices de insalubridade, portanto, estão sendo feridos. E isso não está dentro da legalidade. Não é discriminatório do gestor que não tem a capacidade técnica para definir o grau de incidência da insalubridade, não. E outra, ela poderia até estar utilizando essa reforma trabalhista, mas para concursos futuros, para o que virá a vir acontecer, para o que ela ainda vai fazer. Mas que já são direitos adquiridos, eu bato nessa tecla, gente, porque eu estou falando de redução, estou falando de diminuição salarial. E outra, eu estive com a prefeita, a dona Carmelita, eu e outras colegas, que inclusive eu acho que até os companheiros viram fotos aí no grupo do sindicato, no último dia 23, no dia D do Outubro Rosa, estivemos na mesa dela conversando, cobrando o PENAC, que ainda tem o mês de setembro sem esse pagamento. E eu não tenho conhecimento do decreto ainda, mas, de certa forma, ainda citei com ela. E essa diminuição salarial, dona Carmelita, ela me falou que isso não era diminuição salarial. Me falou não, nos falou que não era só eu que estava junto com ela. Ela falou que seria uma revisão. A partir do momento que ela falou em revisão, que eram salários que estavam arbitrários, eu me calei, porque não era o caso de uma grande maioria dos servidores. Com certeza, se é que isso houvesse ou fosse verídico, é uma minoria e não uma maioria. Mas mesmo assim, isso não dá o direito de baixar esse decreto de forma e retirar essa insalubridade, porque é de forma arbitrária. E outra, alguns profissionais ela está retirando, diminuindo, aliás, está diminuindo, e de outros ela está retirando, como por exemplo, dentistas e auxiliares e o pessoal da vigilância sanitária. Esse laudo nos dá o direito de 40%, ela está reduzindo para 20%. Motorista nem insalubridade tem. Os técnicos de enfermagem e enfermeiros ganhavam 20%, passará a ganhar 10%. E as recepcionistas, que também estão asseguradas por um laudo pericial, por direito à insalubridade, estão sendo retirados. Ou seja, por exemplo, chega uma pessoa doente, por exemplo, com tuberculose, em uma UBS, a primeira pessoa que eles encontram é a recepcionista. E ela, será que não está correndo risco de adoecer também? Pense, minha gente, isso que eu estou falando aqui, eu estou falando com segurança, eu estou pedindo que as pessoas abram os olhos. Nós não podemos nos calar, minha gente. É o presente que a gestão está dando no dia do servidor público. É um decreto baixando, reduzindo o salário, retirando direitos. Então, Jacília, de já agradecer a oportunidade e estar aqui passando para os companheiros, para os colegas, que a gestão dá esse ar de transparência, que está trabalhando bem, que está tudo bem, mas que na verdade não é assim não. Esse decreto foi baixado de uma forma inescrupulosa, porque
o gestor, que é um bom gestor, jamais pensaria em rebaixar, em desvalorizar servidor. Ao contrário, quando se é um bom gestor, faz aliar-se aos servidores, ao invés de estar rebaixando. E outra, os consignados, os colegas vão até a Caixa Econômica e sempre reclamando que os consignados estão em aberto, estão em dívidas, que eles não podem nem ao menos fazer um empréstimo para resolver as coisas, os problemas pessoais, porque existe essa falta de pagamento por parte da prefeitura. E outra coisa, trazer aqui que a nossa insalubridade é um acréscimo já no nosso salário, porque já é tão pequeno, já é tão pouco. E outra, nós em vez de estarmos nos preocupando em trabalharmos, além do nosso trabalho, nós temos que estarmos nos preocupando a estar tentando barrar ou gritar para o povo ouvir dessas perversidades que estamos sofrendo. É muita coisa acarretado no psicológico de um servidor, porque nós temos que nos preocupar somente com o nosso trabalho, porque o que nós temos por direito já é nosso. Aí não, em vez de nos preocuparmos com o trabalho, ainda temos que nos preocupar com as perseguições, com essa forma errada que impõe a essas retiradas de direito. Isso tudo é uma preocupação para o servidor. Então, é uma preocupação a mais. Menos qualidade de vida, que nós sabemos que hoje a pior doença que existe é o estresse, é a depressão. E às vezes pode acontecer muito isso. O servidor se obrigar a se afastar do serviço por conta de tanta pressão, de tanto desgoverno. Aí eu digo, hoje, dia 28 de outubro, dia do servidor público, aí você, em vez de estar em casa, em vez de estar fazendo outra coisa, estamos aqui pedindo, gritando, implorando ao gestor que não faça isso, que não nos retire já direitos adquiridos. Isso é uma falta grave, gente, no nosso salário. Isso vai nos desvalorizar, vai diminuir a nossa qualidade de vida. Porque lá no salário de um é 100, o do outro é 50, o do outro é 1.000, o do outro é 300. Será que isso não faz falta para a vida toda de vocês? Porque na minha faz. Ok, ouvimos a servidora Edione Passos aqui no Jornal da Cultura, voltando com o Liran da Silva Souza, presidente aqui do sindicato. Bom, diante desse decreto, o sindicato pretende ingressar na justiça, Liran? Gessila, a gente está esperando simplesmente se vai acontecer de fato. Se houver os descontos da forma que estão falando, automaticamente o nosso jurídico já está só esperando isso. A partir desse momento, nós já vamos ingressar na justiça. Liran, eu aproveito aqui essa sua participação no Jornal da Cultura para falar sobre o sindicato. Foram feitas algumas mudanças aí por parte do município e a diretoria não pode mais ficar à disposição do sindicato. Vocês já conseguiram reverter isso? Como está essa situação? Gessila, na realidade, a prefeita, não sei porquê, eu não entendo o porquê da pessoa ter, acho que até raiva do sindicato. Porque chega um ponto de querer fechar o sindicato. Simplesmente não liberou ninguém. Ninguém teve essa licença para ficar lá. Simplesmente o sindicato está fechado. O que é que está acontecendo? Eu estou abrindo ele quando eu venho da escola. Já umas 3 horas da tarde, eu abro ele até 5 horas. É um horário muito difícil do servidor resolver alguma coisa. Eles tentam ligar para mim, tentar resolver de qualquer forma. O que eu posso fazer, eu faço, dentro do limite. Só que, na realidade, já existe um liminar. Já existe uma liminar que foi dada pelo juiz do trabalho, só que até no momento não foi respeitado isso ainda pela gestão. A gestão já teve o acesso, mas não respeitaram isso ainda. Para liberar quantos servidores? O presidente mais 2, de acordo com o estatuto também lá do Sindserm. Essa liminar é recente, Liran? É recente, sim. Ela está mais ou menos com uma semana e alguns dias só. Ela foi dada pelo juiz do trabalho e simplesmente não foi respeitada. Liran, no caso a diretoria é totalmente à disposição para analisar, para pesquisar, para procurar a justiça. Facilitaria essa liberação dos servidores que fazem parte da diretoria do sindicato? Com certeza, porque se você for analisar, eu chego ali 3 horas da tarde, na correria. Como é que você vai pesquisar? Como é que você vai atrás
É muito difícil, não tem como fazer isso não. Fica difícil demais. Você sozinho, em 2 horas, fazer todo esse processo. Você tem outras ocupações quando sai dali. Você tem uma vida quando sai do Sindicermo ali. Eu não posso dedicar minha vida 100% à noite, madrugada, só ele não. E aí, como é que fica minha família? Não faz sentido, né? Então, eu acho o seguinte, tem que haver essa liberação? Tem. É um direito? É um direito da diretoria ter a disponibilidade para ajudar o servidor. Sem isso, fica difícil demais de conseguir fazer. Eu vou tentando, mas é muito difícil de conseguir. Não tá fácil, não. Ok, eu agradeço a participação do Liran, que é o presidente do Sindicerme. Muito obrigado, boa tarde. Gessilo, parabenizar os servidores públicos municipais, São Raimundo Nonato. Dizer eles que a gente não pôde fazer uma festa, entendeu? Como o servidor merece, mas porque a gente não tem recurso. Não tem recurso. Sem recurso, você não faz festa. Nós temos um problema aí com a prefeitura não está repassando dele, está descontando do servidor. Então, nós estamos aí conversando, dialogando, usando todas as formas possíveis para que formem um acordo, para que eles possam repassar esse recurso que não é deles, né? Tem que repassar para o sindicato. E tem mais uma mensagem, que eu achei interessante, que ele diz assim, as pessoas que tentam tornar esse mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Bob Marlon, né? Eu falo o seguinte, os prefeitos que tentam tornar a vida do servidor público pior, não tiram um dia de folga. Como é que o Sindicerme pode tirar? Estamos na luta, viu?